Uma alegria estar aí com os irmãos. Podemos estar juntos diante do Senhor. De maneira que o Senhor tem seus planos, seus propósitos, né? Com cada um de nós. Também com cada assembleia, com cada igreja local. Deus tem sua palavra de encorajamento. Tem também a palavra, às vezes, de exortação. Como aquelas 7 igrejas de Apocalipse. O Senhor tinha muitas coisas boas para falar, tinha algumas coisas para serem ajustadas. Mas tudo o que o Senhor fala, mesmo os ajustes, é com tanto amor, com tanto cuidado. Estava falando, acho que para o Rubens, ontem comentando, lá no início da caminhada, já estava ali em Joinville, e a gente caminhava ali com o irmão mais velho, bem próximo. Tinha vários irmãos ali, um grupo de irmãos, bem perto. E teve um dos irmãos lá que pisou na bola feio, aprontou. E aí eu estava cheio de justiça, que ele deveria ser disciplinado. E, por fim, aquele irmão mais velho nos chamou todos. Eu pensei, então, hoje ele vai realmente disciplinar e vai tratar desse irmão, né? E me coloquei ali já esperando só para ver o que ia acontecer. Acho que já com as pedras na mão, esperando só falar, olha, quem atira a primeira pedra. Mas esse irmão tratou com tanto amor a situação, com tanto cuidado, com tanto zelo. E aquele irmão que tinha pecado, errado, ele foi restaurado. Ele foi renovado no Senhor, né? E eu fui disciplinado pelo Senhor, né? E vi que o Senhor, quando trata conosco, mesmo se Ele trata com muito amor, né? Como um pai que trata o seu filho, né? Mas eu não quero falar de disciplina, não aqui, né? Pelo contrário, quando estava orando, né, por esse momento, junto com os irmãos, perguntando ao Senhor, porque a palavra é tão ampla, né? Mas, Senhor, o que está no teu coração para compartilhar com os irmãos? E o Senhor me deu 2 versículos chaves que eu queria ler, e em cima disso eu gostaria de comentar. Um deles está em Mateus 11, 28. Já foi citado aqui, aliás, ontem, quando nós nos encontramos, e aí o Márcio já colocou, ontem à noite, que Deus vinha falando com ele nesse texto, né, durante a semana. Hoje de manhã foi o segundo texto lido também, e um dos textos que o Senhor colocou em meu coração, especialmente como base para aquilo que eu queria compartilhar. Mateus 11, 28. O Senhor diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora também ainda aqui em Mateus, capítulo 17, ali no Monte da Transfiguração, os irmãos conhecem a história, Jesus ali leva Pedro, Tiago e João, aonde eles revela a sua glória, né? Ele foi transfigurado ali diante deles, e ali apareceu Moisés e Elias. Então, falando com Jesus, né? E lá no texto de Lucas diz que ele estava falando sobre o êxodo, a partida do Senhor. E então, verso 4, Pedro não sabia o que dizer, né? E ele disse assim, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia,
Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, Jesus, tocou-lhes, dizendo: erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão somente a Jesus. Queria ler de novo esse último versículo. Eles, então, levantando os olhos, a ninguém mais viram, senão somente a Jesus. Queria que seja uma palavra para nós, que focamos em tantas coisas, como cantamos aqui, que está lá em 2 Coríntios 4, que lá diz assim que a nossa leve e pequena tribulação, ela produz para nós um eterno peso de glória, não atentando nós nas coisas que se veem, porque elas são temporais, passam, mas nas coisas que não se veem, que são eternas. Nós atentamos para muitas coisas, olhamos muito para as circunstâncias da nossa vida, para as dificuldades. No cântico também foi falado de Hebreus 12, 1 e 2, não precisa abrir, nós cantamos, os irmãos da maioria sabem. Lá diz assim: visto que nós temos a nos rodear uma grande nuvem de testemunhas, que estava descrito ali em Hebreus 11, todos aqueles homens de fé que viveram, nós temos em roda de nós uma grande nuvem de testemunhas. Ele diz, então, desembaraçando-nos de todo peso, tudo que traz peso para nós, é desembaraçar, desenrolar, e também do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para quem? Para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Vê que neste texto aqui, ainda no olhar de Pedro, Tiago e João, especialmente Pedro que citou, havia um nivelar entre Moisés, Elias e Jesus. Façamos aqui 3 tendas. Uma é para Moisés, representava a lei, uma para Elias, representava os profetas, e uma para ti, Senhor. Então, esse olhar, muitas vezes, nós misturamos com pessoas, com homens, com ensinos. No caso, Moisés representava a lei, Elias, os profetas. Olhamos para homens, olhamos para ensinos, olhamos muitas vezes para a própria palavra, que acaba tomando, às vezes, o lugar do próprio Senhor. Mas depois diz assim, depois daquela intervenção do Pai, e diz: este é o meu filho amado, e é ele que me traz alegria, como foi dito aqui, Será que nós alegramos o Pai? Se nós olharmos para o Filho, nós vamos alegrar o Pai, porque ele é o Filho amado do Pai. A ele ouvi. Então aqui diz, então, eles caíram dentro daquela voz, Jesus chega e fala: se levantem, não tenham medo. Então eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém. Não viram mais Moisés, não viram mais Elias, mas viram somente quem? A Jesus. Isso é uma chave para a nossa vida vitoriosa, irmãos? Nós olhamos tantas coisas, circunstâncias da vida, normalmente dificuldades, problemas. Olhamos para homens, normalmente olhando os problemas, as dificuldades.
Agora, será que não podemos olhar para homens? Sim, devemos olhar. Mas a palavra ninguém mais viram, ela significa que eles focaram totalmente a sua mente, o seu olhar, o seu coração em Cristo. Ali em Hebreus mesmo, quando fala depois no capítulo 13, né, ele vai citar assim, olha, lembrai-vos dos vossos guias, os que vos pregaram a palavra, e observem a vida que tiveram, imitai a fé deles. Então, sim, nós devemos observar o que aqueles que nos conduziram a Cristo, nossos irmãos, ver a vida deles, imitar a fé deles. Paulo diz, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, temos que olhar nesse sentido, sim. Temos que olhar pelos erros de homens, de irmãos, temos que olhar, sim. Por exemplo, 1 Coríntios 10, fala do povo de Deus no deserto. O povo de Deus ficou ali 38 anos a mais. Eles idolatraram, eles murmuraram, eles chamaram aquele maná de pão vil, eles murmuravam com Deus, idolatraram naquele bezerro. E ali depois diz assim que estas coisas foram escritas para nós. Não foram escritas para eles, porque eles ficaram no deserto. Por que essas coisas, ou mesmo todos os erros e os problemas do povo de Deus, do povo de Israel, foram escritas? Foram escritas para nós, para advertência nossa, principalmente a quem os fins dos tempos têm chegado. Por quê? Para que aquele que pensa que está de pé, veja que não caia, porque não sobreveio nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permite que nós sejamos tentados além das forças. E junto com a tentação, com a provação, Ele dá o livramento, Ele dá o escape. Então, as coisas negativas também são exemplos para nós, certo, irmãos? Então, nós podemos olhar, sim, exemplos negativos e pensar, Senhor, ajuda-me a andar corretamente. Aquilo serve como advertência para nós. Não para nos desanimar, não para nos murmurarmos, ou não para servir como algo para nós justificar uma atitude nossa de rebelião ou de deixar o caminho do Senhor, mas sim para advertência a nós. E as coisas positivas temos que realmente, então, também imitar, aprender, certo? Mas o nosso olhar não pode estar em homens. Por isso o Senhor diz, a Ele eu vi, e aí eles levantaram os olhos e ninguém mais viram. Que os nossos olhos, que nós possamos assim olhar na nossa caminhada, nossa jornada com Deus. Ver somente o Senhor. Veja que a lei e os profetas, que estavam ali representados em Moisés e Elias, era aquela base que o povo de Israel vivia. Mas isso se tornou para eles tão dogmático, tão ortodoxo, que eles fixavam tanto na lei, que quando chegou o autor da lei, eles não perceberam. Eles estavam fixados em regras, em observações, em ordenanças, tão forte que, quando o Senhor veio, eles não perceberam, a maioria. Eles estavam tão firmes, por exemplo, no sábado, que quando veio o Senhor do sábado, eles queriam matá-lo e apedrejá-lo, porque ele violava o sábado. Eles preferiam ver alguém do seu povo morrer numa enfermidade do que ser curado num dia de sábado. Ver o quanto que eles fugiram do cerne
da lei, do espírito da lei, e ficaram presos na letra. Isso também pode ser para nós um empecilho. Tá? Jesus disse assim, que a lei e os profetas se resumem em quê? Estão pendurados em quê? Estão baseados em quê? A lei e os profetas em 2 mandamentos. Quais são? Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a esse, é amar a quem? Ao próximo como a si mesmo. Então a lei, tudo se resume, toda a lei e os profetas, todo o Antigo Testamento, você fazer um resumo, tudo, é nesses 2, amar a Deus e amar ao próximo. Mas eles preferiam ficar na ordenança, ficar na regra do sábado e não permitir que alguém fosse curado e salvo no dia de sábado. Então, queridos, veja que isso também muitas vezes pode tirar os nossos olhos do Senhor, quando nós nos tornamos talvez tão dogmáticos, tão ortodoxos, né, tão, sabe, assim, tão puristas aí na palavra, tão que nós também esquecemos que toda a palavra de Deus está resumida no amor. Deus é amor. A antiga aliança tinha esses 2 mandamentos. E a nova aliança? A nova aliança tem esses 2 mandamentos e tem mais um mandamento. Tem um novo mandamento. Jesus diz, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Vê que isso é a nova aliança, porque agora o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então agora, para quem está nessa nova aliança com o Senhor, não é só amar o próximo a si mesmo, mas é amar como Ele nos amou, de dar a vida, se entregar. Então esse é o novo mandamento. Então agora a Bíblia toda está resumida nisso, no amor. Deus é amor. E muitas vezes, irmãos, se nós esquecermos isso e ficarmos presos em homens, ou presos em circunstâncias, ou mesmo presos, às vezes, na letra, naquilo que está escrito, no nosso entendimento, na nossa interpretação, nós podemos passar por cima do cerne da palavra de Deus, que é amor. Paulo fala ali em 1 Coríntios 13, diz assim, primeiro ele diz que, ele fala dos dons, ele fala, agora eu passo a mostrar para vocês um caminho, sobre modo excelente. Aí ele diz assim, olha, ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, se eu não tiver amor, nada serei. Eu serei como o símbolo que retine, né? Oco, vazio, né? Se não tiver amor, posso conhecer todos os mistérios e toda a ciência. Se não tiver amor, nada serei. Ele vai dizer que o amor, ele é paciente. O amor é benigno. O amor não se exaspera. O amor não se ressente do mal. O amor não busca os seus próprios interesses. O amor tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Se não tiver amor, nada disso vai me ter proveito. Eu posso até dar meu corpo para ser queimado, posso dar todos os meus bens para os pobres. Se não tiver amor, né, nada disso me aproveitará. Nada disso. Né? Então, queridos irmãos, como também Paulo fala ali em 1 Coríntios 8, ele diz assim, olha, o conhecimento incha, a ciência ensoberbece, mas o amor edifica. O amor edifica. O que nos faz? Nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos, que é uma pessoa, Cristo, que é amor. Né? Então, o amor edifica. O amor é um caminho para nós andarmos. Também diz assim,
lá em 1 Pedro, diz assim que, acima de tudo, tendes amor intenso uns pelos outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Muitas vezes, nosso pensamento é de justiça própria, é de baixar lenha, mas o amor cobre multidão de pecados, como o Senhor nos amou. Também diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo, queridos irmãos. Então, nós temos que, sim, conhecer as doutrinas, temos que conhecer bem a palavra de Deus, mas precisamos conhecer também a pessoa de Cristo, quem ela é, e termos Ele como nosso modelo, nosso olhar. Sabe, irmãos, a gente muitas vezes nós colocamos pessoas entre nós e Deus e o Senhor, que nos ofuscam na nossa caminhada. Por quê, irmãos? Porque nós não queremos, às vezes, assumir a responsabilidade que nos está proposta a nós. Porque se tem alguém no meio, dá qualquer coisa errada, a gente pode culpar ele. Se vem algum problema, ele vai levar. Em Êxodo 19 diz que o propósito de Deus com Israel, e diz assim que se vocês ouvirem diligentemente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Esse era o plano do Senhor com Israel e é o plano de Deus conosco. Mas Êxodo 20 diz assim, que o povo falou, olha, quando viu ali aquele monte fumegando, tremendo, o povo ficou com medo e disse, Moisés, fala tu com Deus, e depois vem falar para nós, que nós não queremos morrer. Se tu morrer, vai lá falar com Deus, mas nós temos medo, então colocamos às vezes pessoas no meio, até para poder culpar quando alguma coisa não dá certo. Começou lá no Éden isso, queridos irmãos. Quando Deus fala com Adão, o que tu fizeste? Comeste da árvore que eu te ordenei não comer? Ele diz, foi a mulher que tu me destes. Culpou Deus e a mulher. Aí falou com a mulher, comeste da árvore? Ela disse, olha, foi a serpente que tu criaste. E a serpente, então, não tinha quem olhar para trás e para falar. A culpa sempre é dos outros. Muitas vezes, aqui, eu creio que aqui é diferente, mas muitas vezes a gente, às vezes tratando com o irmão, com a irmã, com o casal, aí a gente escuta o marido, fala 2 horas. E o resumo é o seguinte, se a mulher mudar, vai ficar tudo bem. Aí você escuta a mulher, ela fala 4 horas, a mulher fala um pouco mais. E o resumo é o seguinte, se o marido mudar, vai ficar tudo bem. E às vezes tem demandas entre 2 irmãos, aí escuta um, mas se ele mudar nisso, então vai ser uma maravilha. Escuta o outro, é o contrário. Nós sempre culpamos outros, queremos mudar os outros. Então, precisamos olhar para o nosso amado e querido Senhor, e deixar os outros com o Senhor mesmo. Quem tem que mudar somos nós mesmo. Permitir que o Senhor, a cruz de Cristo, opere em nós, e então, sempre que houver uma demanda, um problema, nós precisamos olhar para nós mesmos e deixar o Senhor trabalhar conosco e orar para que o outro seja também ministrado pelo Senhor. Exemplo de Jesus, diz lá em 1 Pedro que Jesus deixou exemplo para nós seguirmos seus passos. Quando ele era injuriado, ele não revidava com injúrias. Quando ele era maltratado, ele não fazia ameaças. Mas, o que diz lá? Entregava-se àquele que julga retamente. Não entregava o outro, Senhor, toma e faça o que tem que fazer. Entregava a si próprio para o Senhor, porque Ele julga retamente. Quando nessa demanda precisamos nos entregar ao Senhor, e a chave é olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Agora, o que está mais forte assim no meu coração
é nesse olhar para o Senhor, é nós podermos tocar o coração do nosso Senhor. Nós sabemos quem é Jesus. Ele é o Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador, Senhor, que morreu por nós, né? Mas como Ele é na sua essência, como é o coração do Senhor para conosco, que erramos, que pecamos, como Ele lida com os que sofrem, com os que pecam, como é o coração do Senhor. Nós podemos conhecer bem a obra de Cristo, que Ele fez, né, por nós. Mas precisamos conhecer bem também a pessoa de Cristo, quem realmente Ele é, como é o coração do nosso Senhor, né? Precisamos, sim, conhecer bem as doutrinas bíblicas, né? A encarnação, a expiação, né? A justificação pela fé, a santificação, a redenção, a glorificação, né? Que o Senhor fez por nós, a obra de Cristo. Mas precisamos saber, e que é muito mais revelador ainda, o coração do Senhor. Então, isso que eu queria que nós meditássemos um pouco mais profundamente nessa noite. Como é o coração do nosso Senhor. E o próprio Senhor abre o seu coração para nós. Ele mostra como é o coração dele. Nesse texto que nós lemos aqui em Mateus 11. Vamos voltar ali para ele. O Senhor mesmo, esse é um versículo especial aqui, que ele revela o coração do Senhor para nós. O próprio Senhor diz como é o coração dele, né? Como é o coração do Senhor? O Senhor diz assim, então no capítulo 11, verso 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Como que é o nosso Senhor? Como que é o coração do Senhor, então, queridos? O Senhor diz que o coração dele é manso e humilde. Quando a Bíblia fala de coração, né, não está falando propriamente do nosso, sabemos, né, do nosso, esse órgão físico, né? Mas quando fala do coração, ela fala daquilo que é o cerne da pessoa, né? Como nós somos. Então Jesus diz que o coração, como ele é manso e humilde de coração. Assim é o nosso Senhor. A palavra manso significa gentil, suave, meigo. Nosso Senhor diz que o coração dele é um coração gentil, coração suave, meigo e humilde também. A palavra humilde significa aquele que está por baixo, aquele que serve, né? Aquele que está no chão. Assim é o coração do nosso Senhor. E mesmo no trono, não mudou o coração do nosso Senhor. Ele é manso e humilde de coração. Totalmente oposto, diametralmente oposto ao nosso coração no geral. Oposto à dureza, à arrogância e o egoísmo do nosso coração, né? Muitas vezes nós medimos o Senhor segundo a nossa medida, o nosso pensamento, né? Mas Jesus fala assim mesmo do coração dele. O Senhor, então, não é austero e exigente de coração, como nós muitas vezes somos, né? Ele não é exaltado de coração. Ele também não é duro, não é reacionário. Ele não é facilmente irritável. Pelo contrário, o Senhor é a pessoa mais compreensível de todo o universo, né? Ninguém na história humana foi mais abordável que o nosso Senhor Jesus. Ninguém foi mais acolhedor que Ele. Ele é o manso e humilde de coração. Nosso Senhor é eterno. O nosso Senhor é aberto. O nosso Senhor é acolhedor.
Ele é prestativo. Ele também é compreensivo. Ele te compreende. Ele foi um homem de dores. Ele sabe o que é padecer. Ele foi o mais rejeitado de todos. Aquele de quem todos escondiam o rosto, o mais desprezado. Ele também foi tentado em todas as coisas, como nós, sem pecado. Por isso ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Por isso que fala em Hebreus 4, chegamos com confiança junto ao trono da graça, para receber graça e misericórdia, para socorro em ocasião oportuna. Porque nós temos um sumo sacerdote, Cristo, que pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele foi tentado como nós, mas sem pecado. Então podemos nos achegar diante do nosso Senhor. Ele é um homem sempre disposto. A postura do Senhor não é de estar com o dedo apontado. Você errou, você falhou. Não. A postura do Senhor é de braços abertos. Ele é o homem de braços abertos. Quando ele fala ali em João, já lembrando daquela serpente lá no deserto, ele diz: quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. Então, naqueles braços abertos, ele nos recebe, nos acolhe. Ele é o homem de braços abertos. Como aquele cântico do irmão Asaf, que os braços do nosso Pai são os braços de Jesus. Quando foram estendidos na cruz, quando eles foram estendidos, eu fui recebido lá na cruz. Não há lugar melhor do que estar nos braços do Pai. E assim é o nosso Senhor Jesus, o homem de braços abertos. Por causa do nosso coração e do nosso pensamento, muitas vezes nós fazemos uma imagem distorcida do nosso Senhor. Mas ele descreve aqui que ele é manso e ele é humilde de coração. Assim é o nosso Senhor. E qual é o requisito para chegar nos braços dele? Quem que ele chama? Vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim. Vinde a mim, eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Então, qual é o requisito para ir ao Senhor? Está tudo resolvido, tudo certo, O Senhor chama os cansados e sobrecarregados. A palavra cansado, ela significa assim, exausto de um trabalho duro, agravado por ofensas e agravado por fadiga e por aborrecimento, ou seja, trabalho intenso, agravado por aborrecimento e fadiga. Esse é o sentido da palavra cansado. É como ter levado uma surra, ter ido a nocaute, jogar a toalha. Às vezes, semana passada ainda, buscando ajudar um irmão, que mais de 20 anos caminhando, cheio de murmuração no coração, falou tanto, eu cheguei em casa como se eu tivesse apanhado, levado uma surra, estava a nocaute. Lembrei dessa palavra, o Senhor diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, e sobrecarregados. Quantas vezes nós estamos cansados e sobrecarregados, Cansados, às vezes, da caminhada com a Assembleia onde Deus nos colocou. Isso é um ponto, irmãos, nós precisamos entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu falava ontem com o Júnior, o Gessé. Por que eles estão aqui em Criciúma? Vieram pelo trabalho apenas?
Creio que não. Deus tem um propósito. E por que estão reunidos juntos aqui? Porque Deus tem um plano e um propósito. Nós precisamos ter claro, irmãos, aonde o Senhor nos colocou no corpo. É Ele quem coloca os membros no corpo como Ele quer. Se os irmãos estão juntos, se nós estamos juntos lá em Joinville com aquela parte, irmãos, se nós estamos juntos entre nós, não foi por acaso, ou foi? Se foi por acaso, é melhor nos esparramar. Agora, se nós entendemos que o nosso Deus não brinca conosco, que tem um plano e propósito, e nos colocou juntos, então nós precisamos andar nessa convicção. E permanecer juntos em amor, andando em amor. Levando os fardos uns dos outros, amando uns aos outros, valorizando uns aos outros. Nós precisamos ter claro isso daí, porque nós vamos enfrentar dificuldades, provações, né? Decepções. Certo? Muitas vezes estamos cansados, né, assim, às vezes de tanto fardo que colocam sobre nós. Aliás, a palavra sobrecarregado significa um fardo pesado demais. É sobrecarregado, carregado além, né? E esse fardo, muitas vezes, pessoas colocam sobre nós. Outras vezes, nós mesmos colocamos sobre nós. Coisas que nós não temos força. Como foi dito aqui, né? Nós não conseguimos, mas nós colocamos muitas vezes um fardo tão pesado que nós não conseguimos carregar. E como que vamos fazer, né? Até mesmo, às vezes, para tentar nos justificar diante do Senhor ou para parar a ponta das dívidas com o Senhor. Então, jogamos um pesado fardo sobre nós, que nós não vamos carregar nunca. Esquecemos que o Senhor já pagou todo o preço. Já deu sua vida por nós, que a justiça de Deus foi já cumprida em Cristo, satisfeita em Cristo, né? Então, Ele é o nosso Senhor, e por isso Ele nos chama: vinde a mim, quem está cansado e sobrecarregado. Essa palavra sobrecarregado significa também estressado, esgotado, né? Nós podemos estar também, às vezes, sobrecarregados com o nosso próprio trabalho. Depois que eu vi que o quanto que o Márcio sofreu como funcionário público, às vezes eu falava assim até no passado: não, então vai fazer um concurso público e tu vai ter uma vida tranquila, né? Mas olha, não é assim também, né? E cada vez que passa, os irmãos devem perceber isso, tem mais exigências, cada vez é mais carga, sobrecarga, né? São coisas intermináveis. Não termina nunca, né? É aquela ação do diabo por trás disso, né? Diz: olha, vamos agravar o serviço sobre eles. Eles estão ociosos, estão buscando a Deus. Vamos tirar a palha, eles vão dar a mesma conta. São dias difíceis, irmãos, né? Lá em Timóteo diz assim que os últimos tempos serão furiosos, serão terríveis. Haverá homens jactanciosos, homens soberbos, irreconciliáveis, que têm aparência de piedade, mas negam a eficácia da piedade. Essa palavra dias difíceis, ela aparece ali e aparece mais uma vez na Bíblia. Sabe aonde? Lá naquele endemoniado gadareno. Diz que aquele homem estava tão terrível, tão possesso, tão furioso, que ninguém conseguia segurá-lo. Nenhuma corrente conseguia prendê-lo. Tão furioso que ele andava. Essa é a palavra para o tempo que nós vivemos. Então, se eu perguntar aqui, quem que está cansado, quem que está sobrecarregado, talvez a maioria de nós estamos assim ou passamos muitas vezes. Então, a palavra do Senhor para nós é: vinde a mim, né? Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, né? Muitas vezes nós somos oprimidos por coisas que fora do nosso controle, né? E eu sou um que quero resolver normalmente todas as coisas. A Silvana às vezes fala isso para mim. Por isso que tu acorda às 4 e não dorme mais, começa a pensar
Começa a pensar. Aí levanta, eu estou lá na sala, sentado, orando, lendo a Bíblia, mas começa a pensar, querer resolver coisas, né? Coisas muitas vezes que só o Senhor pode fazer, né? Então a gente fica oprimido, às vezes sobrecarregado, coisas que nós colocamos sobre nós, né? Que vai estar acima de nós, muitas vezes nos afeta, né? O nosso corpo, ele vai cansando, nós vamos ficando velho, vai se corrompendo, né? Tá? Mas o maior desgaste, né, irmãos, é a nossa alma, tá? As nossas emoções, dos nossos sentimentos, né? Na nossa mente, também na nossa vontade. Então, essa questão, o desgaste da alma, ele afeta grandemente o nosso corpo. Aquilo que se chama somatização, né? É uma condição psicossomática que ela vai se manifestar em uma área do nosso corpo, né? Gerando ou agravando, né, alguma situação que já havia, por causa das nossas emoções, da nossa alma. Por isso que o Senhor diz que Ele iria nos aliviar e nós acharíamos descanso para as nossas almas, né? Alma cansada, não desespere, espere em Deus. Tem um cântico assim, né? Que Ele vem te socorrer, né? O Senhor nos chama, esse é o requisito. Para nós chegar ao Senhor, o Senhor diz: vinde a mim, quem está cansado e sobrecarregado. Então, se assim é a tua condição, sabe que o Senhor te chama para ir até Ele e ser aliviado, né? Ou seja, para recompor as forças, as energias, né? Que é o sentido da palavra aliviar. Esse o Senhor nos chama para estar com Ele, né? E é importante conhecer o nosso Senhor, a pessoa do nosso Senhor. Às vezes nós pensamos que temos aquela ideia de como talvez, né, um pai que nós tivemos que estava sempre ali com a vara na mão esperando para dar aquela... Quem que falou aí onde levava, tinha um cano na mão que... Acho que foi o Rubens, não foi? Alguém comentou que a figura do pai que ficava com um pedaço de cano na mão para dar nas costas, né? Às vezes a gente tem essa ideia, né? Mas o nosso Senhor é manso e humilde de coração. Às vezes nós pensamos assim de nós mesmos, né? Quando nós vemos em situações que o Senhor nos toca como se estivesse tocando assim numa serpente, numa cobra, né? Nós tivemos um tempo atrás uma palestra com um biólogo, e aí ele tinha vários animais ali, mostrando aranha e cobra, e depois no final aquelas cobras, então ele dava na mão para quem quisesse pegar, ou aquela jiboia podia tocar ali, né? Então, fui lá encostar naquela cobra, mas sabe, tu chega assim, põe a mão ali, toca, mal é mal, né? Faz aquela cara, né? E assim, às vezes nós pensamos que o Senhor vem assim e, né, olha para nós e como se está tocando. Os irmãos lembram que, como Jesus foi chamado, aqui mesmo no capítulo 11 de Mateus, um pouquinho antes, ele foi chamado amigo dos publicanos e dos pecadores. Ele não temia tocar numa prostituta, como tocava. Ele tocava num leproso, né? Esse é o coração do Senhor. Se nós vemos quando Jesus chegava numa sinagoga, ou num casamento, ou num lugar, ele chegava, entrava assim e olhava. E já botava o olho em uma necessidade. Já via ali um homem hidrópico, já via uma mulher corcunda, né? E não importava se era sábado, o que era, ele já ia lá tocar, curar, acolher, né? Se o Senhor entrasse hoje aqui, né, assim, digamos, fisicamente, entrava aqui na porta, acho que ele não ia olhar muito para mim aqui, o que eu estava falando, mas ele ia dar uma olhada assim, e talvez ver o teu coração, talvez ver aquilo que você está ansiando ali dentro, e ele ia diretamente ao teu encontro, colocar a mão sobre você, te abençoar, te curar, te libertar. Assim é o coração do nosso Senhor. Ele olha
para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Ele está demonstrado ali na vida dele assim. O Senhor é maravilhoso, né? Sabe como tratar conosco. Sabe como nos tocar e nós precisamos, como mudar nosso coração. E a chave é nós olharmos para Ele e olhar para o seu coração, como Ele nos vê, nos ama, nos acolhe, nos recebe, nos compreende. Eu lembro o dia da minha conversão, experiência maravilhosa com o Senhor. Silvana já tinha recebido o Senhor, já estava indo, eu fui lá com ela numa reunião assim, era um dia de semana, tinha pouquinha gente ali, nós ainda éramos namorados. Aí tinha uma irmã compartilhando a palavra, e ela fez o apelo, quem queria entregar a vida a Cristo. Eu não sabia bem o que significava aquilo, o que implicava, né? Mas uma coisa veio clara assim no meu coração, porque ela tinha feito um convite, eu tinha que dizer sim ou não. Daí eu pensei, não vou falar nada. Daí o Senhor me disse, bom, então tu está dizendo não. Bom, então eu vou dizer sim. E fui lá para frente, orei, entreguei a vida ao Senhor, recebi Cristo. Quando eu vinha voltando, eu vi que tinha pouca gente ali no local, mas eu vi que tinha um jovem, um rapaz, sentado exatamente no meu lugar, no lado da minha querida namorada. E eu, como aquele gaúcho meio desconfiado e já não muito amável, eu já vim voltando lá da frente, eu vi ele, já pensei, pô, mas o que esse cara vem, tem tanto lugar, senta no meu lugar, no lado da minha namorada, né? Já vim dividido com ele. Passei por ele ali, entrei meio apertado, eram uns bancos assim. Aí sentei, estava a Silvana, eu e o rapaz no lado. E aí continuou ali o culto, ele estava com uma Bíblia na mão, estava lendo, não estava nem prestando atenção na palavra. Aí eu pensei, pô, esse cara aqui vem, senta aqui no meu lugar. Agora está aí, não está nem prestando atenção na palavra. O que esse cara quer? Daí eu vi que ele olhava assim para o meu lado, olhava para mim, olhava para a Bíblia e olhava para mim. Digo, agora o cara ainda está me encarando. Eu me armei todo e falei, eu vou dar uma encarada nesse rapaz aí. Eu me armei tudo, né? E virei para ele, e encarei. Quando eu olhei nos olhos dele, aquele olhar mudou meu coração. Eu estava com vontade de socá-lo, me deu uma grande vontade, eu abracei ele. E ele me abraçou, daí ele me deu a mão, cumprimentou, fez assim para a Silvana, levantou e foi embora. Né? Entendi que ali o Senhor mudou meu coração, né? Naquele momento que eu olhei nos olhos dele, eu creio que eram os olhos do Senhor, né? Não sei se era o Senhor, se era um anjo, um enviado, mas aquele olhar nos olhos do Senhor, ele quebrou meu coração, mudou meu coração. Porque ali eu pude, eu lembro até hoje, ele era moreninho assim, tipo o Gessé, não tanto, um pouquinho, um vaso não tão queimado, mas os dentes bem brancos assim. E aquele olhar assim, eu lembro até hoje, né? O olhar dele. Que eu creio que era o olhar do Senhor. Né? Os irmãos lembram quando Pedro negou o Senhor? Aí diz ali em Lucas que o Senhor voltou os olhos e olhou para Pedro. Como é que os irmãos acham que foi esse olhar? Não te disse, Pedro? Eu te falei que tu ia me negar 3 vezes e tu falou, não, de jeito nenhum, está vendo, Pedro? Foi assim, será? 2 vezes o Senhor olhou para Pedro. Uma vez lá no início, quando ele olhou de cima a baixo, esse é o sentido, olhar profundamente lá dentro. Aí primeiro Pedro disse, olha, Senhor, afasta de mim que eu sou pecador. Depois daquele olhar, Pedro saiu dali e chorou amargamente. Amargamente. Mas aquele olhar do Senhor, eu creio que foi a salvação de Pedro.
porque aquele não foi um olhar de cobrança, mas foi um olhar de misericórdia. Porque a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Assim é o nosso Senhor. E é tão maravilhoso que no dia da ressurreição, primeiro o anjo fala, olha, dize aos meus irmãos e a Pedro que o Senhor ressuscitou. Depois, quando os discípulos de Emaús vêm contar que viram o Senhor, aí eles disseram, mas o Pedro também viu o Senhor hoje. Depois, Paulo fala em 1 Coríntios 15 que ele foi visto por Pedro. Então, naquele dia da ressurreição, de alguma maneira, o Senhor encontrou Pedro e foi restaurar a vida dele. Isso não está contado como foi. Acho que foi tão sagrado na vida de Pedro que não está contado, mas está mostrado que o Senhor se preocupou em cuidar do seu discípulo que tinha negado ele, para restaurá-lo, para levantá-lo. E assim o Senhor age conosco também. E assim também nós devemos aprender a agir um com o outro. Né? Muitas vezes nós estamos cheios de pedras nas mãos para apedrejar. O Senhor nos dá o exemplo para amar, servir. Né? O Senhor, aquele padrão de andar com a toalha e a água na mão é um padrão que nunca falha para viver em comunhão. Se nós andarmos sempre com a toalhinha pendurada e a bacia na mão, nós podemos andar sempre em comunhão. O Senhor disse, se eu lavei os pés, vocês devem fazer isso também, né? Um com o outro. Muitas vezes nós pecamos, erramos, por isso o Senhor tem que lavar os pés. E nós também, quando vemos o irmão errar, pecar, nós precisamos estar pronto para lavar os pés do nosso irmão, ajudá-lo na caminhada, levar os fardos uns dos outros. Né? O exemplo do nosso amado Senhor para nós. Né? Jesus disse que o coração dele, então, é gentil, ele supera os nossos pecados, nossos pontos cegos, né? As nossas inseguranças, as nossas dúvidas, as nossas ansiedades. Lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Assim é o nosso amado Senhor. Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. A palavra jugo é a palavra canga, né? Ali tem um jugo ali pendurado, né? Uma canga de boi. Essa é a palavra jugo, tá? E o jugo do Senhor é suave. Alguns escreveram assim, Jesus era carpinteiro, né? E ele então fazia essas cangas. Mas ele fazia tão bem que essa canga era tão leve e tão ajustada que nunca machucava o pescoço do boi, né? Porque o jugo dele é suave e o peso dele é leve. Né? Outros também exemplificam assim, a canga tem dois lados, né? E aí um vai o boi mais novo e o outro vai o boi mais velho. É assim como fazem para ensinar os bois novos. Aí o boi mais velho, ele vai ensinando o boi mais novo a como trabalhar, como agir. O boi mais novo quer ir para lá, mas o mais velho é mais forte e segue. Então, o jugo do Senhor, a canga do Senhor é leve. Irmãos, ou nós estamos com o jugo do Senhor, ou estamos no jugo de Satanás. O jugo do diabo é pesado. E o fardo é duro. Então, queridos, todo fardo, todo peso, tudo que é pesado, não vem do Senhor. É Satanás tentando nos prender, nos amarrar, nos jogar peso sobre nós. Lembramos sempre que o jugo do Senhor é suave e o peso do Senhor é leve. Né? O coração do Senhor, ele também está também descrito, né? Deixa eu ver que oração. Mais uns minutinhos só. O Senhor está escrito. O coração do Senhor pode ser visto também numa palavra
que aparece 12 vezes no Novo Testamento, estão nos Evangelhos, e todas as vezes referindo-se a Cristo ou a Deus. É a palavra traduzida para nós como íntima compaixão. Aparece 12 vezes. Que ela tem o sentido dela se mover, ser movido nas entranhas, lá no fundo, mexido lá dentro. Íntima compaixão. Então mostra, por exemplo, em Mateus 9, 36, ele vai dizer que Jesus, vendo as multidões, ele teve íntima compaixão por elas, porque via elas como ovelhas sem pastor. Multidões exaustas e aflitas, cansadas e sobrecarregadas. Aí ele diz, rogai ao Senhor da seara que envia trabalhadores para a sua seara. Então, quando o Senhor vê os aflitos, os sobrecarregados, os cansados, os oprimidos, ele é movido lá nas entranhas. É como que assim, ele age, ele já tem um impulso natural de socorrer. Esse é o sentido da palavra, íntima compaixão. Ela aparece também nos textos relacionados à multiplicação dos pães, tanto na primeira como na segunda. Eles estavam 3 dias ali. E diz o Senhor, ele diz, olha, eu tenho íntima compaixão desse povo, eles estão comigo 3 dias, não tenho o que comer. Os discípulos falaram o quê? Despede a multidão, manda embora, deixa que eles se virem. O Senhor disse não. Né? Porque ele é movido por aqueles que têm fome, né? Especialmente fome e sede de justiça. Aqueles que desejam realmente o Senhor, ele se move para abrir portas, para nos saciar, né, queridos irmãos. Uma outra vez que aparece, por exemplo, em Mateus 18, quando aquele senhor foi ajustar contas com os seus servos, e tinha ali um que devia para ele 10.000 talentos. 10.000 talentos, segundo os cálculos do Léo, outro dia, um talento tinha 50 quilos de ouro, 10.000 são 500.000 quilos de ouro. E em termos de dias de trabalho, se fosse talento de ouro, era 180.000 dias de trabalho. Então, vezes, olha, dá uma conta impagável. Se Adão vivesse de lá até hoje, ele tinha pagado nem 1% da dívida. Imagina, né? E o Senhor diz, aquele servo pediu clemência e o Senhor foi movido de íntima compaixão. Foi movido lá dentro e perdoou. Assim o Senhor também nos perdoa, mesmo que nós devemos tudo isso, como realmente devemos. A chave nesse caso é perdoar também, os irmãos conhecem a história. Todo o contexto do capítulo 18 de Mateus, que muitos usam como um capítulo de disciplina, de expulsar aquele que está cometendo pecado, todo o contexto é de ganhar o irmão. Nunca, não é o contexto de mandar embora, expulsar. Começa com aquela parábola da ovelha. Primeiro diz, ai dos que trazerem escândalos. Aí ele conta a parábola da ovelha. Deixou os 99, foi buscar aquela que se perdeu. Por isso, quando Pedro pergunta, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes no dia? O Senhor diz, não até 7, mas 70 vezes 7. Os irmãos sabem a história, que aquele que foi perdoado, depois não perdoou. Foi entregue aos verdugos. E o Senhor disse, você também devia ter tido compaixão como eu tive. Nem essa palavra íntima compaixão, é outra palavra ali mais amena. Mas isso fala, irmãos, que nós temos que ter esse coração de perdoar, com a oração que o Senhor nos ensina. Esse deve ser o nosso coração pronto para perdoar, né? A regra de ouro, que está ali no Sermão do Monte, é tudo quanto quiserdes que os homens vos façam, façais vós também a eles. Veja que o Novo Testamento, o Antigo Testamento era não faça,
né, o que não queres que eles façam. Mas o novo, o Senhor diz, faça o que tu queres que façam para ti. Você quer ser compreendido? Quer ser entendido pela esposa, irmão? Quer ser? Quer, né? Claro. Então tem que entender e compreendê-la também, né? Quer ser amado pelos irmãos? Quer ser aceito? Quer ser rapidamente compreendido? Poxa, todo mundo erra, então seja misericordioso comigo. Assim nós devemos ser com os outros. Essa palavra aparece na cura daquele leproso. O Senhor teve íntima compaixão. Aparece na ressurreição do filho daquela viúva ali em Naim. Vinha aquela multidão alegre. Jesus estava ali e vinha uma multidão seguindo aquele caixão, né? Aquele filho morto. Aquela viúva tinha perdido o filho e todas as esperanças de sustento dela, porque o filho, ela era uma viúva, o filho iria sustentar. Então ali é um encontro daquelas duas multidões. E o Senhor para e diz que ele foi movido de íntima compaixão e lá ressuscitou o filho da viúva. Sempre que os for ver uma necessidade, um coração aflito, o Senhor para atender. Os irmãos lembram daquela parábola chamada do bom samaritano, né? Diz que um homem vinha descendo de Jerusalém, foi assaltado, tiraram tudo dele e foi encontrado, deixado quase morto. Passou um sacerdote, passou um levita lá do outro lado. Veio um samaritano e ali diz que ele foi movido de íntima compaixão, que é uma figura de Cristo. Se compadeceu. Quantas irmãos, às vezes nossos irmãos, eles foram roubados pelo diabo, estão quase morrendo. O coração do Senhor é de atender. Nós, às vezes, podemos estar como o levita, como o sacerdote. É uma figura de Cristo ali. Diz que ele aplicou óleo e vinho. Fala do sangue e do óleo do Espírito. Colocou ele sobre o seu animal, levou para uma hospedaria. Essa hospedaria é figura da igreja, irmãos, nós. E disse, cuide agora desse homem. Eu estou pagando aqui, vou deixar 2 denários. E tem mais. Se tiver mais custo, quando eu voltar, eu vou pagar o restante. O Senhor vai voltar, né, irmãos? Mas o Senhor deixa para nós, a sua igreja, muitos desses que Ele levanta para que nós possamos, então, cuidá-los até que Ele volte. E assim também a parábola do filho pródigo. Diz que o pai esperava aquele filho, e quando viu o filho vir ao longe, daquele jeito, maltrapilho, com fome, o filho não era digno, ele mesmo sabia disso, ele tinha gasto tudo, a sua herança, tinha gastado com meretrizes. Diz que quando o pai viu aquele filho maltrapilho chegando, ele foi movido de íntima compaixão, e recebeu aquele filho, e disse, olha, dê um banho, roupas limpas, anel no dedo, aliança, vamos matar o novilho cevado. Aí veio o irmão do filho pródigo, né? Muitas vezes nossa atitude é assim, né? Mas esse aí gastou tudo, ele não merece, como que vai dar um lugar de honra para ele, né? Mas assim é o coração do nosso Senhor, e deve ser também o nosso coração. Queria terminar aqui ali em Filipenses, capítulo 2. Diz assim, 2, verso 1. Se, pois, alguma exortação em Cristo há, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo
ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, também cada qual o que é dos outros. Tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, subsistindo na forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se humilhou e se fez servo. E como servo se fez homem, foi reconhecido em figura humana. E como homem humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso que ele foi exaltado soberanamente, o nosso Senhor. Assim é o coração do nosso Senhor. Ele se esvaziou, ele se humilhou, por isso que ele foi exaltado. Mas mesmo exaltado, o coração dele ainda é assim. Em Hebreus diz que o Senhor está à destra de Deus, mas ele vive para interceder por nós. Está sempre intercedendo por nós. Esse é o coração do Senhor. Por isso ele diz, se você está cansada, cansada de muitas coisas, o Senhor te chama, vinde a mim. Você que está cansado, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu peso é leve. Assim é o nosso Senhor, queridos irmãos, amoroso, gentil, acolhedor. Ele te recebeu e aí continua sempre te recebendo. Se você falhar, saiba que o Senhor está ali presente para te levantar, para te ajudar. O Senhor disse que ele não queria perder nenhum dos que o Pai deu para ele, mas que o ressuscitaria no último dia. O Senhor está sempre presente nas tribulações, nas angústias, sofrendo junto, muito mais ainda que você. Ele foi um homem de dores e que sabe o que é padecer, por isso é poderoso para socorrer. Essa é a chamada, vinde a mim. Amém? Então, queridos, essa é a palavra que estava no meu coração. E assim compartilhei com os irmãos. Que o Senhor nos conduza nesse caminho de amor, olhando sempre para Ele, e sempre num coração de servir como Ele, de abençoar, de perdoar, de ajudar, de acolher, de levantar, e seguir nesse caminho de amor. Amém? Aleluia. Eu vou orar então. Acho que o Léo, alguém, não sei se querem. Amém. Tá, ok. Amém. Aleluia. Quer falar? Sim. Ah, tá. Tá bom. Já lê. O Léo quer cantar alguns cânticos conosco, né? Talvez pode ser os braços do Pai, né? Tem um cântico antigo que, às vezes os mais antigos sabem dizer assim: manso e suave, Jesus está chamando, vela por ti, por mim. Eis que Ele à porta espera, velando, vela por ti e por mim. Vem já, alma cansada, vem já. Vamos lá, Léo? Enquanto o Léo prepara aqui, gostaria de orar com os irmãos. Vamos ficar de pé então, queridos. Se você está assim, cansado e sobrecarregado,
Espero que não ficou tão cansado com a palavra ministrada, um pouco tarde, mas o Senhor te chama, vinde a mim, né? E aprendei de mim. Senhor, Tu nos conheces, Senhor, Tu sabe quando nos assentamos e quando nós nos levantamos. A palavra nem nos chegou ainda à boca e Tu a conhece toda, Senhor. Senhor, para onde nos ausentaremos do Teu Espírito? Senhor, se subirmos aos céus, lá Tu estás. Se nós tomarmos as asas da alvorada e nos deter nos confins dos mares, ou descermos até o abismo, ali ainda ali, a Tua mão nos susterá, Tua destra nos susterá. Senhor, muito obrigado, Senhor. Tu sabes todas as coisas. Tu é aquele que nos cuida de nós, Senhor, que começou uma boa obra e vai completá-la, como já foi dito. Tu é o Senhor que, como foi dito já hoje de manhã, se Tu nos pede algo, é porque Tu já nos capacitou para fazer. Senhor, Tu já nos capacitou para amarmos uns aos outros, como Tu nos amastes. Teu amor foi derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Senhor, queremos andar nesse amor, nos Teus passos. Deus é amor. Senhor, que possamos também nos amar uns aos outros, Senhor. Ter esse mesmo coração, esse mesmo sentimento que houve e que há em Ti, Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor. Nos rendemos a Ti, queremos sempre olhar para Ti, Senhor, firmemente, Senhor. Firmemente, Senhor. Tu és o autor e o consumador da nossa fé. Senhor, obrigado pelos nossos irmãos, Senhor, que nos ajudam, Senhor, que nos suportam, Senhor, que levam junto os nossos fardos, que nos acolhem. Obrigado por aonde nós reunimos, fomos ali acolhidos, Senhor, por Ti, pelos irmãos. Obrigado pela Tua graça e misericórdia, pelo Teu amor, Senhor, pela Tua misericórdia que triunfa sobre o juízo. Senhor, queremos andar nesse amor, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nisso, a focar naquilo que é o cerne da vida cristã. Amar como Tu amaste, Senhor, de todo o coração. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, pedimos, Senhor. Amém. Aleluia.